Fica à vontade, pode sentando na poltrona. Eu sou o Léo Strack e essa é a Psicologia da Coisa. O assunto do vídeo de hoje, o assunto que eu queria trazer para a nossa conversa é a linguagem. E o que eu quero dizer com essa linguagem? Eu quero falar sobre a importância não só do conteúdo da nossa fala, mas também da forma com que a gente fala, como que a gente se expressa. A ideia desse vídeo veio de uma discussão, de uma conversa em relação ao vídeo do dia 31, do domingo, em que eu chamei o Jason, convidado, foi meu colega no estágio durante a graduação. Eu chamei ele para a gente discutir e conversar sobre o censo que o CFP está fazendo, sobre os psicólogos aqui do Brasil. E durante essa conversa a gente fez algumas críticas ao CFP, ao mercado da saúde mental, e eu fiz algumas críticas à instituição pela qual eu me formei, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nessa conversa que eu estava tendo com pessoas que assistiram, para pegar um feedback, opiniões e tal, uma das coisas que me falaram foi o seguinte: ah, Léo, mas fica meio chato assim, tu falar mal da URGS, porque tu te formou lá, Aí parece que, sei lá, talvez tu não seja um profissional tão qualificado. E é verdade, realmente faz sentido, essa crítica. Mas aí o que eu respondi? Eu falei, bom, sim, faz sentido, realmente, mas é importante também prestar atenção na forma com que foi feita essa crítica. Como que foi feita essa crítica? Ela foi uma crítica mais embasada, lógica, analítica, ou foi simplesmente uma reclamação, a exposição, digamos assim, de uma indignação com determinado assunto? Porque a forma com que a gente se comunica diz muito sobre nós mesmos. E essa sempre foi, já é uma preocupação minha há muito tempo. Então por isso nos meus vídeos, por exemplo, eu brinquei, eu não costumo citar referências. Por quê? Porque eu tento ter uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais popular, não tão técnica e científica, para que aquela pessoa que não está inserida no meio técnico e científico do assunto consiga usufruir também, consiga compreender e ter acesso ao conteúdo daquela mensagem. E aí a gente chega no ponto central desse vídeo, que é a forma com que a gente vai se comunicar. Ela depende ou ela está relacionada com o objetivo, com a função daquilo que a gente quer transmitir, do que a gente quer comunicar. Então, para continuar nesse exemplo da crítica e da expressão da indignação, se eu quero criticar algo, fazer uma crítica em relação a um assunto, a um tema, eu tenho mais chances de ser bem compreendido se eu for claro, se eu tiver uma apresentação mais analítica, mais pontual. Olha, eu não gostei disso, eu acho que isso a gente podia fazer diferente. Quem sabe oferecer soluções aos problemas, Eu acho que a gente poderia fazer assim e não assado. Então isso faz com que a minha crítica, aumenta a chance da minha crítica ser melhor recebida pelo outro. O conteúdo da minha mensagem ser transmitido sem tanta interferência, ou com maior qualidade. Agora, por exemplo, se eu quero expressar minha indignação em relação ao assunto, se eu quero transmitir uma emoção para quem está me ouvindo, como eu estou falando aqui, o meu discurso ele vai ser mais emocional, ele vai usar expressões que vão trazer uma carga subjetiva mais intensa. O meu tom de voz, a minha expressão facial, linguagem corporal, eu vou utilizar recursos que vão facilitar com que a emoção que eu estou sentindo, com que o outro sinta a mesma emoção que eu estou sentindo. Então aqui já é uma comunicação, uma forma de comunicação completamente diferente da crítica. Então,
Conforme, dependendo do objetivo que eu tenho, eu vou me comunicar de uma forma diferenciada, né? Isso a gente já brincava e falava, né, na biologia, a relação entre forma e função. Qual que é a função daquela minha fala? Qual que é a melhor forma para aquela função? Ah, Léo, tá, entendi. Então, dependendo de para quem eu estou me comunicando, quando eu estou me comunicando, né, da função da minha fala, eu vou me expressar de uma forma diferente. Tá, saquei, mas como é que eu faço para aprender a me expressar de formas diferentes? Ah, então, aí a gente entra numa questão que a gente vai chamar, né, na psicologia de repertório comportamental, né? Diferentes comportamentos que eles têm, digamos assim, são formas diferentes de se cumprir o mesmo objetivo. Em algumas situações, uma forma vai ser mais adequada do que a outra, né? Então, ter essa opção, esse leque, essas cartas na manga para a gente poder usar conforme a situação, conforme é o mais adequado, né? Para aprender isso é importante se expor a diferentes formas de comunicação. A gente adquire esse repertório se expondo a diferentes situações, a diferentes formas, no caso, né, diferentes comportamentos, no caso, formas de comunicação. Então, né, aqui eu trago destaque para Feira do Livro. A Feira do Livro é muito importante, a leitura é muito importante para a gente adquirir esse repertório, né, de comunicação, de fala, né, essas diferentes palavras, esse diferente vocabulário. É muito importante ler. Então, por exemplo, né, e aí não só também ler, né, ler livros diferentes, ler fantasia, ler ficção, ler livros de história, né, mas também diferentes mídias de comunicação. Então, ler um livro, ouvir um audiobook, ver um filme. Quem já passou por essa experiência de ler o livro, ouvir o audiobook do mesmo livro e ver um filme sobre esse livro, né, ou contando a história desse livro, sabe que é diferente a sensação, a experiência que a gente tem é diferente em cada uma dessas mídias. E a mesma coisa serve para redes sociais, YouTube, cinema, Netflix, dependendo da mídia pela qual a gente consome aquele conteúdo, aquela informação, isso vai influenciar a forma com que aquela informação vai ser exposta para nós, né? Então isso nos ajuda também a adquirir esse repertório diferenciado e diversificado de formas de se comunicar. E isso é muito legal, por quê? Porque a gente está nessa época onde a gente está prestando mais atenção na forma com que a gente se comunica, na forma com que a gente fala. E isso tem levantado alguns debates bem interessantes e algumas questões que realmente nos faz pensar, né? A gente está num momento em que a gente tem mais perguntas do que respostas para essas perguntas. E, né, e dentro desse tema relacionado à forma com que a gente expressa um conteúdo. Então eu queria trazer, né, aqui eu separei alguns debates, assim, alguns temas mais, um pouquinho mais polêmicos que eu acho interessantes, né? O primeiro que eu queria trazer é a questão dos pronomes. A gente está nesse debate sobre que pronomes usar, quando usar, né? Cada pessoa escolheu o seu pronome. Então, eu lembro que teve a época que ao invés do a e do o, né, ao invés de amigos, amigas, a gente usava o arroba. Quem é que lembra da época que a gente usava o arroba para a pessoa poder ler o que ela quisesse, né? Amigas, amigos, né? Depois do arroba, teve a época que a gente começou a usar o x. Por quê? Porque aí serve tanto para o masculino, para o feminino e para outros que não sejam esses dois, né? Quando a gente começou a ter não só uma dualidade na questão de identidade de gênero, mas começaram a surgir também outras opções. Então a gente começou a usar o quê? O X, né? O amigos, o amigas, né? Quer dizer, é o amigos, que foi
Aí a gente, claro, entrou numa outra questão, que é como é que a gente vai pronunciar isso. Funciona na escrita, mas não necessariamente na fala, duas formas diferentes de comunicação. E agora, né, a gente passou pelo arroba, a gente passou pelo X, e agora a gente está, né, no A, E, O. Né? Então, amigas, amigos, amigues. A gente está agora nessa época do A, E, O. Então, por exemplo, no censo, né, relacionando aí com o vídeo do convidado, né, no censo que o CFP está fazendo, eles utilizaram esse A, E, O. Né? Então a gente já tem aqui essa questão dos pronomes. Ah, mas o que é o certo? Bom, a gente ainda não chegou num consenso, não se chegou numa resposta para essa pergunta. Mas a gente tem a pergunta, e isso é interessante, isso levanta uma possibilidade de debate, de conversa, né? A gente vai ter também aqui aquelas palavras que ficaram assim, digamos, proibidas, né? Um exemplo é a questão do... Quando eu entrei na faculdade, se falava muito sobre a questão do homossexualismo, né? Não pode falar homossexualismo porque tá ligado à ideia de ser uma doença. E não é, então a gente vai falar homossexualidade. A gente vai usar um sufixo diferente para enfatizar essa nova interpretação sobre o assunto, né? E vai usar esse novo termo. Então agora, não pode falar em homossexualismo, se fala em homossexualidade. No censo também a gente teve essa questão. Durante o censo eles utilizaram a palavra deficiência, né? E a gente comentou, foi uma coisa que eu e o Jason a gente conversou, que soou estranho, pegou meio mal, né? Por que deficiência? Teve a época que se falava deficiência, depois começou a se falar necessidades especiais, né? Pessoas especiais. Hoje em dia a gente já tem, pelo menos dentro do meio da psicologia, a gente tem utilizado muito mais, né, o desenvolvimento atípico, aquele desenvolvimento que não é típico. Né? Então a gente fala crianças com desenvolvimento atípico, com transtorno do desenvolvimento. Transtorno do desenvolvimento também já está caindo em desuso. Né? Essa linguagem, essa forma com que a gente se comunica, ela vai mudando e é natural que hajam essas mudanças. Né? E essas mudanças acontecem justamente porque a gente começa a se preocupar com a forma com que a gente transmite o conteúdo. Não só o conteúdo da nossa fala, mas, né, as palavras que a gente usa na nossa fala. Só que aí existem momentos em que, né, vou trazer aqui para o debate, em que esse foco na forma, ele acaba sendo tão intenso, né, se cria, digamos assim, um hiperfoco na forma, que a gente esquece ou deixa de prestar atenção no conteúdo, na intenção, no objetivo daquela fala, daquela comunicação, né? Um exemplo aí que eu queria trazer são as palavras, por exemplo, que a gente fala, tem mais na questão de racismo, né? Palavras que têm uma origem racista, né? Que a gente não pode usar, como o próprio, né, denegrir, né? Ou então a gente entra na discussão do negro e do preto, né? Que a gente está ainda nesse debate, assim, nessa confusão, então, né, sem ter uma resposta clara para o assunto. E aí fica a pergunta, bom, mas o que faz um termo ser racista? A origem dele ou a intenção por trás de quem está falando, utilizando aquele termo? Se a gente for pensar só na questão da origem, a palavra macaco tem origem no animal. É um animal, macaco é um animal. Mas a gente sabe que dependendo do contexto, essa palavra é muito pejorativa, né? E demonstra um nível de racismo aí. Então, assim, o que faz uma palavra ser racista? A origem dela ou a intenção de quem está falando? Outro debate também interessante que a gente pode trazer sobre esse hiperfoco na forma é a questão do lugar de fala. Hoje em dia a gente até não está mais falando tanto sobre o lugar de fala, né? Apesar de ser meio repetitivo assim, essa fala.
a gente tem essa questão do lugar de fala, né? Eu posso falar, eu posso me expressar a minha opinião apenas sobre coisas que fazem parte da minha experiência de vida. Então eu, como homem, branco, hétero, cis, né, não posso falar sobre questões de feminismo, racismo, né, de sexualidade, de identidade de gênero, porque isso não faz parte da minha experiência de vida. Bom, mas peraí, até que ponto a minha experiência de vida delimita a interpretação que eu tenho do mundo, a opinião que eu posso ter sobre o que eu observo, né, no meu ambiente. Então, fica essa questão, bom, será que aqui a gente não está tendo um hiperfoco na fala? Será que não existem pessoas, né, homens brancos, cis, hétero, que não podem fazer contribuições válidas sobre feminismo, sobre racismo, sobre sexualidade, sobre identidade de gênero? Será que a minha história de vida define os conteúdos pelos quais, né, os conteúdos dos quais eu posso expressar a minha opinião? Então o que fica de interessante, né? A gente está prestando atenção mais na forma. E isso geram essas questões, geram esses debates, geram essas perguntas que, bom, não temos resposta ainda, não se chegou num consenso. E por isso mesmo, por não se ter chegado num consenso, que é tão interessante e tão importante a gente conversar sobre o assunto. Mas o nosso tempo está terminando, a gente vai ficando por aqui. Se tu gostou do vídeo, compartilha, dá um like, críticas, sugestões aqui nos comentários. Se tu tem algum assunto que tu gostaria que fosse abordado num próximo vídeo, escreve aqui nos comentários, eu leio todos eles. Quem sabe não sai uma coisa legal daí. Até mais!